deve estar acontecendo agora é que você se reúne aí numa mesa de amigos e o assunto da vez é sempre a inteligência artificial. E como você não pegou o quê da coisa, você fala alguma frase pronta que você ouviu por aí em algum lugar, ouviu de alguém, dizendo que a IA não funciona. Só que, se você estiver realmente falando com pessoas que entenderam a lógica da coisa, eu posso te contar uma coisa? Posso te contar a verdade? As pessoas te acharão o maior limitado. Porque como é que em 2024 você ainda cai nessa de achar que inteligência artificial é moda? Como que você ainda não entendeu que nós estamos diante da maior e mais rápida disruptura tecnológica e que vai impactar a sociedade não um dia, talvez, mas agora? Ou será que você não ouviu as notícias da semana? As notícias da queda da Bolsa de Valores, agora em agosto, causadas pelo quê? Por um relatório justamente de redução dos empregos nos Estados Unidos. Ouviu essa notícia? É assim que acontece. Mas fica tranquilo, eu vim aqui para gravar esse vídeo exatamente para te colocar na página de todo mundo que já entendeu o que está acontecendo agora. E isso vai te consumir só alguns poucos minutos, mas é importante que você preste muita atenção. Então, fica aí que eu te prometo que vale a pena o que eu vou te entregar aqui. E eu sei que você pode me dizer que até já mexeu um pouquinho lá no chat GPT, mas que, parece, para ser bem sincero, essa inteligência artificial não serve para você, que você, né, só consegue fazer um cartão de aniversário, uma piadinha, que ele é muito raso, que não é o seu caso, mas assim, calma lá, limpa a sua mente. Eu vou te ajudar a refazer essa sua construção mental totalmente equivocada. Sabe por que ela é equivocada? Eu vou te ajudar para que as pessoas não riam mais de você, nem pela frente e nem por trás. Para você não seja aquele cara chamado do cara equivocado, entende? Porque se até agora você não conseguiu extrair excelentes respostas da inteligência artificial, escuta bem o que eu estou te falando, pode ter certeza absoluta. Você está fazendo a pergunta do jeito mais errado possível. E se eu bem adivinho, o seu erro é muito óbvio. E é esse o erro que quase todo mundo comete quando começa a usar a inteligência artificial. Então é normal. As pessoas não entendem como ela funciona, não entendem para que serve e não sabem perguntar. Então, não se iluda. Essas inteligências artificiais não vão apenas mudar os trabalhos nos próximos anos, um dia, quem sabe. Mas hoje já está mudando o trabalho de todo mundo. Hoje você já encontra notícias em todos os lugares, de todos os setores, de como os postos de trabalho têm mudado. Se você andar e prestar mais atenção, você vai entender que é isso. Então, isso já é real, isso já está acontecendo. Não é algo que será um dia o que vai acontecer. É agora, imediatamente. É um impacto muito rápido. Então você pode, por exemplo, usando a IA, usar a técnica da corrente de pensamento para resolver problemas complexos de lógica, de matemática. Essa técnica, para mim, ela me ajuda, por exemplo, a escrever relatórios super complexos. Ou então, a solucionar problemas estruturais de gestão que os meus clientes me demandam. E é isso que eu faço para resolver. Então eu faço, hoje, apresentações muito melhores, faço apresentações com conteúdo melhor estruturado, eu escrevo artigos com muito mais fontes, fontes internacionais, fontes em outras línguas, com muito mais páginas, coisa que eu não teria tempo para consultar tudo isso, toda essa quantidade de papel. Pelo contrário, eu faria algo muito mais raso. Então a IA me ajuda a criar a lógica de gestão de projetos e até fazer um, sabe, brainstorm, mas um brainstorm de qualidade, e eu não preciso recrutar um monte de pessoas para fazer um brainstorm com muita qualidade, com muitas ideias. Mas eu também, lá no início, já cometi muitos erros, e erros muito bestas. Eu também já tratei o chat GPT como um Google. Eu já perguntei muito errado. Então, eu não preciso, por exemplo, hoje, ouvir mais áudio de WhatsApp. Eu tenho uma inteligência artificial que transcreve tudo para mim. Eu ganho muito tempo. Eu crio planilhas, eu organizo aulas, eu organizo novas formas de ganhar dinheiro. Então é isso que eu quero compartilhar para você. Você precisa ter clareza de uma coisa. Ou você entra de cara nesse mundo, e aí sim você aproveita esse ganho de produtividade, de criatividade e esse ganho de inteligência, ou você vai ficar mas muito para trás. Você vai comer poeira de quem está aproveitando essa oportunidade. Se eu não tivesse começado a estudar inteligência artificial muito lá no início, lá em 2022, quando tudo começou, novembro, se eu não me engano, eu ainda estaria completamente desatualizada e, sinceramente, não teria novos projetos. Eu vejo por muitos dos meus colegas. Hoje, a velocidade com que isso andou é assustador. Quando eu faço as tarefas que me são solicitadas em algumas horas de um único dia, eu tenho colegas que pedem dias, que às vezes pedem semanas. É claro que isso vai separando os profissionais iguais em categorias, em todas as áreas. Levar hoje dias para analisar algo, porque são muitas páginas, é uma desculpa que
não cola mais. Não dá mais para explicar que você não consegue ler todos os documentos. Então, eu vou explicar no menor tempo possível aqui nesse vídeo o mínimo do mínimo que você precisa saber sobre inteligência artificial para que você não fique para trás. Esse é o meu propósito, esse é o meu compromisso com você hoje. A minha ideia é que você comece agora, já, tá? Que você saia desse lugar onde você até sabe que existe IA, mas tudo parece ser muito confuso, e você deixe de ser cético em relação à inteligência artificial. Que você passe a acreditar na inteligência artificial. E que nos próximos minutos aqui desse vídeo, você realmente saia daqui de um ponto A e chegue aqui num ponto B. Ou seja, que você tenha muito mais clareza, muito mais confiança, muito mais conhecimento para usar essas ferramentas hoje que estão disponíveis no mercado. Bom, caso você não me conheça, né, antes de mais nada, meu nome é Sibeli Schilter, eu sou advogada, eu sou educadora, eu sou consultora, sou empresária, sou palestrante e mais recentemente eu sou mentora de inteligência artificial. Eu também sou sócia de uma das maiores consultorias de educação superior e educação básica do Brasil. Então quem me acompanha, quem me conhece há mais tempo, quem já me segue em outras redes sociais, sabe que eu gosto de ficar sempre em cima das novidades tecnológicas. Isso há muito tempo. Eu já viajei por mais de 40 países e a tecnologia sempre me ajudou muito a eu ser mais ágil, a eu ser mais prática. Na verdade, é assim que as pessoas me conhecem e se referem a mim. Alguém antenada, alguém que resolve aquilo que tem para ser resolvido. Então, eu gosto de estar sempre muito ligada nas novidades e sempre atenta. Eu também já escrevi livros, eu também já escrevi artigos, eu já ganhei prêmios. Então, eu sempre gosto de estar na frente, realmente, das tendências, exatamente para não correr o risco de ser ultrapassado pelas tendências. E é por isso que quando eu, pela primeira vez, vi a inteligência artificial, quando eu me deparei com o surgimento, e aqui eu estou falando do chat GPT, da inteligência generativa, eu não tive nenhuma dúvida de que eu deveria, de fato, me dedicar com força, de maneira séria e profundamente a isso. Hoje, se compara a inteligência artificial com o advento da eletricidade, com a criação da luz elétrica de Thomas Edison, ou seja, é uma tecnologia que é inovadora por si só e que, uma vez aproveitada, como foi a luz elétrica, né, ela pode ser aplicada para revolucionar centenas, dezenas de diferentes indústrias. Foi assim a energia, né, como aconteceu. Ela foi aplicada para cozinhar alimentos, para iluminar salas, para pôr em funcionamento equipamentos na indústria, né, para tirar o homem do campo. Então, hoje os empreendedores de inteligência artificial, eles estão exatamente nesse momento, estão fazendo o mesmo com um aprendizado profundo. É um passo muito inicial. Só que tem uma diferença de agora para o tempo da luz elétrica, né? A civilização até absorveu alguns choques tecnológicos semelhantes na economia, né, quando a gente teve transformações que, por exemplo, tiraram milhões de agricultores do campo, trabalhadores, e colocaram para dentro das fábricas, com o surgimento do trator, por exemplo, estou falando lá do século XIX e XX, ou seja, na segunda revolução industrial. Então, quando surgiram as máquinas, os tratores, teve todo esse impacto de trabalho. Só que nenhuma dessas mudanças chegou tão rapidamente como está sendo com a IA. Para vocês terem uma ideia, com base nas tendências atuais, em 10 anos, a inteligência artificial, via de regra, pela técnica, ela pode substituir entre 40% e 50% dos empregos atuais. Então é bem drástico. Pensa comigo, quando os carros surgiram, também milhões de pessoas, milhões de carroceiros, né, milhões de criadores de cavalos, sei lá o que tinha na época, de fabricantes de carroça, ficaram desempregados. Mas a gente precisa lembrar que também, quando surgiu o carro, outras tantas indústrias surgiram. Seguro, autopeças, posto de gasolina, loja de conveniência, borracheiro, mais recentemente autoescola. Então eu não estou dizendo aqui que o mundo vai acabar. Mas então, o que você precisa, nesse momento, pensar é que mesmo um criador de cavalos deveria ter pensado 2 séculos atrás que é o seguinte: não dá para ignorar o que está acontecendo, não dá para simplesmente achar que é só uma modinha, né? Não dá para ficar investindo em estábulo, em comida para cavalo, porque ninguém mais vai usar carroça, ninguém mais vai usar outra coisa que não seja IA. Só que eu acho que a grande diferença é que se no passado a gente demorava vários anos, talvez até uma década, para adotar uma tecnologia nova, hoje esse ciclo de mudança é cada vez mais rápido. E quem começa a inovar antes, quem chega primeiro, quem entende mais rápido, vai o quê? Beber água limpa. Então, registra aí. As inteligências artificiais são uma revolução que vai mudar completamente. Como qualquer pessoa que usa hoje um computador ou um celular para trabalhar, vai mudar completamente o jeito que essa pessoa trabalha. E mesmo quem não usa, tá? Mesmo quem não usa computador e celular, vai ter a vida aí bastante mudada. Nós já temos hoje, por exemplo, leis redigidas 100% com chat GPT. Influenciadores digitais feitos com inteligência artificial que faturam milhões, que tem milhões de seguidores. Tem ator vendendo o uso da imagem para fazer vídeo de fake por IA. Então a gente já vê muitas IAs que participam de reuniões, que fazem resumos, que fazem atas, que fazem encaminhamento
de decisões, que podem identificar doenças mais cedo, IAs que podem detectar asteroides para proteger a Terra, que podem criar aplicativo só com palavras. Poucas horas se cria um aplicativo. Hoje a inteligência pode escanear 100 mil linhas de código em 2 minutos para identificar e corrigir, por exemplo, algum bug. Ela pode traduzir, inclusive, de um código para outro código, e a IA está a um passo de falar quase, praticamente, 1000 idiomas. A inteligência artificial detecta ameaça 7 vezes mais rápido que um homem. Ela consegue hoje entender sentimentos na fala. Ela ajuda a prevenir perda de visão, o câncer. Pode prever o tempo com 10 dias de antecedência, em aproximadamente 2 minutos. Ela pode traduzir milhões e milhões de páginas de vários idiomas em segundos. Ela pode prever se tem chumbo no cano de água, como fazer água potável, como eliminar a papelada para que o atendimento ao cliente seja mais humano. Ela pode gerar imagens, visuais, áudio e vídeo a partir de texto. A gente pode pedir que a inteligência faça coisas super difíceis, como, por exemplo, calcular a melhor disposição de transporte de uma quantidade, sei lá, de toras de madeira enorme para irem no navio, como é que elas podem ir de uma forma mais eficiente, ou como eu posso transformar um DNA de código para criar um milho resistente à seca. Então a IA tem múltiplas funções. E eu preciso te contar mais alguma coisa para você se convencer. As pessoas vão ser obrigadas a usar a inteligência artificial. E elas vão ser obrigadas, se elas não quiserem perder a sua capacidade de trabalho. E esses são apenas alguns poucos exemplos dos mais óbvios que eu consigo pensar agora. Então, hoje, um empresário antenado, um líder, um CEO, ele já está usando a inteligência artificial. Ele está usando para tomar melhores decisões, ele está usando para planejar metas, ele está usando para aprender novas coisas, para, sei lá, treinar os seus funcionários. Ou ele está, se não estiver usando, completamente fora do negócio. Então não é mais uma alternativa, não é mais uma opção. Eu separei aqui alguns grandes equívocos, alguns erros que as pessoas cometem em relação à inteligência artificial e algumas fórmulas, alguns pulos do gato aí para você já começar a tirar proveito da inteligência artificial agora. E eu já vou te contar, mas antes eu quero só responder uma coisa que é bem óbvia. O que é, afinal de contas, inteligência artificial? Vamos começar lá do início. Então, inteligência artificial é um termo que surgiu para ilustrar qualquer tipo de inteligência que está vindo de uma máquina. Isso não é novo, tá? Na verdade, quando a Netflix, por exemplo, te mostra os filmes ou as séries que podem te interessar, ela já está usando para isso inteligência artificial. Ela já está fazendo indicações únicas de acordo com o seu perfil e essa metodologia já é baseada em inteligência artificial. A inteligência artificial, por exemplo, que está na Alexa, que está no iPhone, na Siri, também é um exemplo de modelo, né, que vai responder perguntas que você faz. Mas o grande salto, realmente a mudança, o que trouxe à luz a inteligência artificial, a evidência, foi quando a OpenAI lançou o famoso e tão falado ChatGPT. E de repente, todo mundo então passou a ter uma visão um pouco mais clara, eu posso dizer, do que essa tal de inteligência artificial podia de fato fazer. Então, conversar com alguém que não existe, por exemplo, né, como o filme She, o filme Her, o filme Ela, e ter respostas surpreendentes foi uma surpresa para todo mundo. E nesse mesmo tempo, começaram a aparecer algumas inteligências artificiais capazes de, por exemplo, clonar sua voz, de fazer música, de fazer imagens do nada, né, de mostrar o Papa lá numa roupa da moda. Então, todas essas inteligências artificiais, elas pertencem a uma categoria, um tipo de inteligência artificial chamada inteligência artificial generativa, porque de fato elas ajudam a gerar uma coisa que é única, como o ideogram, que cria qualquer imagem que esteja na sua cabeça, ou o TTS, que transforma qualquer texto que você fale ou digite em áudio, ou o EDRA, que dá vida, por exemplo, a imagens estáticas, a uma foto. Ou, é claro, criar textos, relatórios, tabelas em Excel, apresentações de PowerPoint. Mas nesse momento, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu estou dizendo isso porque tudo muda o tempo todo muito rápido, todas elas, entre todas as inteligências, não existe dúvida que a mais importante é o ChatGPT. Porque criar imagem, áudio, vídeo, até pode, claro, ser muito útil dependendo do seu trabalho, se você trabalhar especificamente com isso. Mas você ter um parceiro de pensamento, alguém ali do seu lado, 24/7, que economiza o seu cérebro como GPT, olha, você precisa entender o valor disso. De nunca mais, a partir de agora, começar nada com uma folha em branco, uma apresentação em branco. Não começar um livro, não começar um e-mail, nada, absolutamente nada. E isso pode te proporcionar muita coisa e é muito útil e literalmente para 100% das pessoas. Então, saber hoje usar o ChatGPT é uma coisa indispensável, porque ele que vai te ajudar a pensar, a trabalhar, a escrever, a planejar, a fazer tudo o que você faz hoje no trabalho. O GPT, ele pode te ajudar, por exemplo, a fazer melhor várias coisas, e é por isso que também eu vou mostrar os grandes equívocos que as pessoas cometem em relação ao ChatGPT. E também eu vou te mostrar 3 pulos do gato, para você extrair muito mais valor do ChatGPT e para você não dizer mais que ele te dá
respostas rasas, tá? Então, bom, vamos começar primeiro falando do grande equívoco que as pessoas cometem e é bem simples de entender. As pessoas, por exemplo, vão dar algum comando pro ChatGPT, olha, crie um relatório sobre a cidade de São Paulo. Muito possivelmente, o que você vai receber se perguntar assim, não vai servir para absolutamente nada. E aí é que tá o primeiro grande equívoco que as pessoas cometem, que é não serem específicas o suficiente. Pensa comigo, o ChatGPT, ele ainda não aprendeu a entrar dentro da sua cabeça, adivinhar exatamente aquilo que você precisa. Então, você precisa oferecer para o ChatGPT o maior número de detalhes possíveis. Se eu falar assim do meu exemplo, né? O que isso significa? Que se eu digo que eu quero um relatório sobre São Paulo, eu tenho que dizer, eu quero um relatório sobre o número de leitos por UTI por bairro. E como eu quero que isso seja escrito, por exemplo. Eu tenho que dar mais detalhes. Então, o melhor jeito de usar o ChatGPT é, por exemplo, fazer de conta que ele é uma pessoa. Conversar com essa pessoa e pedir do mesmo jeito, da mesma maneira que você pediria se você estivesse se dirigindo a uma pessoa. Porque a inteligência é artificial, mas é uma inteligência. Então, qualquer que seja a tarefa, você precisa seguir 4 passos para pedir alguma coisa. Número 1, defina o papel da IA. Se você quer que ela seja, por exemplo, um contador, se você quer que seja um assistente de marketing, se quer que seja um relações públicas, uma secretária, enfim. Item 2, defina a tarefa de forma específica. Item 3, dê um contexto, né, sobre o que você quer. Item 4, defina como você quer que ela entregue. Como é que é essa saída? É um documento escrito? É uma tabela? É um Word? É uma imagem? Então, se você quer ajudar a sua resposta, você quer ajudar o ChatGPT, você precisa dar o maior número de detalhes possíveis para ele. Quem é você? Qual é o seu objetivo? E assim por diante. Para que você vai usar aquilo? Então, cada tarefa que você pede exige detalhes diferentes. E por isso, o primeiro equívoco ao lidar com o ChatGPT é quando você não é específico, quando você é genérico. Só que daí você pode pensar, não, você precisa dar tantos detalhes assim pro ChatGPT, isso aí vai me tomar muito tempo, enfim. Isso é uma grande verdade, não vai te tomar tempo. Aliás, o que você pode e o que você deve até fazer é pedir que o próprio ChatGPT pergunte para você aquilo que é necessário para ele cumprir a tarefa que você está pedindo. E isso torna tudo mais fácil. Então, qual é o detalhe que você precisa oferecer? E aí você pode perguntar para ele. Então, olha só o pulo do gato. Você pede o que você precisa e depois você pode escrever assim: o que você precisa saber para me responder do melhor jeito possível? Entendeu o pulo do gato? Então, por exemplo, eu poderia perguntar ali no exemplo que eu dei. Eu quero um relatório sobre a cidade de São Paulo. O que você precisa saber para me responder do melhor jeito possível? Põe isso na mesma pergunta e aperta o Enter e manda para o ChatGPT. Você vai perceber então que o ChatGPT ele vai te falar exatamente o que ele precisa, exatamente o que você precisa informar para ele escrever o melhor relatório. Eu fiz esse teste, tá? Então, para mim, o que ele perguntou? O objetivo do relatório, os tópicos de interesse, o nível de detalhe que eu queria, o público-alvo, né, para quem era o relatório, o formato, a linguagem, enfim, ele me pediu várias informações detalhadas para ele fazer a entrega que eu estou esperando e não aquilo que está dentro da minha cabeça e que é inacessível, que eu não externei ali quando eu fiz a pergunta. Então, por que é que eu disse que o ideal é você olhar para o ChatGPT como se ele fosse uma pessoa? Se você fosse pedir esse mesmo relatório, se você fosse pedir para uma pessoa para fazer um relatório, você concorda que você teria que dar exatamente essas informações? Então, essa é a lógica da coisa toda. Você vai tratar o GPT como uma pessoa. Isso você pode fazer com qualquer tema. E ele vai, sempre se fizer essa pergunta, explicar o contexto. E isso faz dele o assistente perfeito. Porque ele mesmo vai te ensinar como que você deve explicar, como que você deve pedir, algo que talvez se fosse uma pessoa ia demorar séculos para dizer que não estava entendendo, né? Outra coisa, você tem que se lembrar que o ChatGPT não é o Google. Ele é melhor que o Google, tá? Então significa que quando você faz uma pergunta e ele te responde, você pode continuar a conversa. Não é o Google que te entrega uma coisa e acabou. Então você pode dizer o que você gostou da resposta, o que você não gostou, o que você gostaria que ele melhorasse. E cada vez que você tem essa conversa, assim como fosse com um humano, ele vai melhorar a entrega. Então, um outro equívoco muito comum de quem usa o ChatGPT pode também explicar por que as pessoas sempre testam o ChatGPT e acham que as respostas são medíocres, que as respostas são muito rasas, tá? Por exemplo, quando as pessoas vão fazer roteiros para as redes sociais, ou então elas vão escrever um e-mail, e sai sempre aquelas mesmas palavras, as palavras repetidas, as palavras óbvias, umas frases assim bem sem graça, o equívoco é você achar que, se você usar a versão gratuita, você vai usar a potência máxima que é o ChatGPT. É claro que não, né? É como se o seu objetivo fosse sair do Brasil e assistir as Olimpíadas em Paris, e você escolhesse bicicleta como meio de transporte. A possibilidade de dar certo é nula, gente. É praticamente nula. Então, se você quer qualidade, você precisa pagar pelo ChatGPT. E olha que hoje ele até dá algumas concessões. Dá algumas concessões gratuitas. Mas você acredita que é a mesma coisa de que quem está pagando? Claro que não é, né? Claro que não é. Então, se é para você achar caro gastar R$ 100 por mês para ter um multiassistente, um indicador, qualquer outro profissional aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sua disposição, sem reclamar, sem exigir nada,
olha, tá na hora de você rever, de fato, os seus conceitos, porque isso é muito barato, né? Eu uso o ChatGPT hoje, por exemplo, para fazer planos de viagem. E olha que eu faço, no mínimo, 5 viagens internacionais por ano. Uso para fazer contratos, uso para fazer planilhas, uso o tempo todo para tomar decisões. É tanta coisa que eu posso dizer que eu abro hoje o ChatGPT com a mesma frequência que eu abro o WhatsApp. E não é maneira de dizer não. Então, se você não estiver abrindo o ChatGPT para uso pelo menos uma vez por dia, olha, liga aí uma luz amarela, porque alguma coisa tá errada. Alguma coisa você não está entendendo. O ChatGPT, ele também é muito bom e ele te ajuda a pensar e a tomar decisões. Aliás, se eu tivesse que apontar os usos mais frequentes do ChatGPT hoje para a maioria das pessoas, acho que seria aprender a ter ideias, pensar e escrever. 4 coisas. Aprender a ter ideias, pensar e escrever. Então, como você poderia fazer, por exemplo, para pedir ajuda em uma decisão importante? Pode apenas pedir: ChatGPT, preciso tomar uma decisão importante sobre tal assunto. O que você precisa saber para me responder da melhor forma possível? Pergunte assim que você vai ver um nível de entrega. Pergunte também: que modelos mentais podem ser úteis para me ajudar a tomar essa decisão? Explique como você usaria no meu caso, depois de ter feito o setup lá do ChatGPT. Então lembre que hoje um teste como vestibular para faculdades importantes, né, de alto nível, basicamente o ChatGPT tem inteligência hoje suficiente para passar em qualquer faculdade de elite. Então significa basicamente que você tem no mínimo aí um estagiário de Harvard na tua mão aí por uma bagatela de dinheiro. Então não ignore isso. E é por isso que eu recomendo fortemente que você invista no ChatGPT pago, tá? Eu poderia aqui te mostrar, abrir tela e mostrar vários exemplos do pago e do gratuito, de como o pago é muito, muito, muito melhor que o gratuito. Mas sinceramente, isso é algo que você tem que ver com seus próprios olhos. Não adianta eu te mostrar, sabe? É algo que você precisa experimentar. Então, minha sugestão é: vai lá, paga um mês. Se você não gostar, cancela e pronto. Mas eu acho que a probabilidade de você não gostar é mínima. Olha, eu vou dizer que hoje dá até raiva de eu ainda ter que falar sobre, obviamente, o fato de que o ChatGPT pago é fantástico. R$ 100, né? Mas eu entendo se você não se percebeu lá no início de tudo, tá? E é por isso que eu acabei criando, exatamente por esse motivo, uma mentoria para pessoas assim, para profissionais, para pessoas importantes, pessoas que não têm tempo a perder, pessoas que não começaram lá atrás e que não querem fazer um curso, um monte de informação, um monte de e-book, assistir um monte de vídeo, que elas querem alguém que assim, pegue pela mão, resolva, explique em detalhes. E eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai resumir para você, que vai te dar o passo a passo de tudo o que você precisa saber para aplicar hoje o melhor dessa nova tecnologia, hoje já, economizando com isso tempo, dinheiro, para que você possa produzir o triplo do seu trabalho na metade do tempo. E aí pode cuidar do que realmente importa: a sua vida, a sua saúde, a sua família. Sabe que esse é um outro legado muito importante da inteligência artificial que nós precisamos aprender. A real ameaça, que é representada pela inteligência artificial, ela vai muito além dessa desordem social, desse colapso político que se fala decorrente do desemprego em massa, né? Obviamente que vai haver um aumento aí da desigualdade. Mas o tumulto nos mercados de trabalho e essa turbulência na sociedade que a IA com certeza vai causar, elas vão ocorrer contra um pano de fundo de uma crise que eu acho que é muito mais individual, muito mais humana, que é uma perda de fato psicológica de um propósito pessoal. Então, o que aconteceu com a gente? Durante séculos, a gente preencheu os nossos dias sempre trabalhando, né? Trocando o nosso tempo, nosso suor, nossas lágrimas por casa e comida. Então, nós construímos valores culturais muito enraizados em torno dessa troca de trabalho por dinheiro. E muitos de nós fomos condicionados a derivar o sentido de valor da gente mesmo a partir do trabalho diário. E a inteligência artificial, ela desafia esses valores. Ela enfraquece esse sentido de propósito de vida e numa janela de tempo extremamente curta, extremamente rápida. Ou seja, trata de aprender a cuidar de você mesmo em primeiro lugar, porque você não vai mais precisar trabalhar tanto. Então, voltando à minha mentoria, né, o que você precisa fazer agora é preencher o formulário de aplicação para a mentoria. A mentoria não é para todo mundo. Você não paga nada fazendo isso, tá? O preenchimento é de graça. E eu vou ser a primeira pessoa a te dizer se a mentoria é para você ou não. Afinal de contas, né, eu sou a última pessoa do mundo que vai querer perder tempo com algo que não vai valer para mim nem para você, né? Nem o meu e nem o seu tempo valem tudo isso. Então, preenche e eu te vejo do outro lado.